Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me vendo agora, né? Não sei qual momento. Infelizmente, não deu para eu falar desse tópico de dicas de preparação para a prova da OAB no momento do evento, né? Pelo avançar da hora. Os professores tentaram dar o máximo de cada um, né? E acabamos que passamos do tempo planejado para cada apresentação. Mas eu acho que o importante, né, que tentamos passar, que poderíamos dar de melhor da gente para vocês, que isso possa contribuir, né, na preparação, no estudo e na aprovação final de vocês no exame da ordem, tá? Mas aí, dando sequência ao evento, né, coube a mim falar também a respeito de dicas de preparação para a prova da OAB. Como é que você deve se preparar? Veja, cada caso é um caso. Vou dar aqui dicas gerais, aí você vai amoldar o que eu vou falar aqui para a sua situação em específico. Bom, então vamos lá. Como se preparar para a prova da OAB? Vejam só, gente. O penúltimo edital do exame da ordem, o exame 31, né, o 31º, ele foi publicado no dia 2 de dezembro de 2019. O exame seguinte está sendo o atual, o 32º exame da OAB. O edital foi publicado no dia 10 de 12 de 2020. Por que eu fiz questão de colocar esses dois prazos dos editais? Vejam, um ano de um edital para outro. Quem é que esperava que isso iria acontecer? Né? A prova da OAB sempre tem a cada 4 meses. Então, tínhamos 3 provas da OAB por ano. E de uma hora para outra, fomos todos pegos de surpresa com essa pandemia. E que o próprio exame da ordem aí teve todo um ano de duração, né? O ano de 2020 todo, para que fosse lançado um novo edital. O que é que eu quero dizer isso para vocês? Gente, o momento de vocês é agora. Não vá para a prova com aquele pensamento, se não der certo, tem de novo, tem de novo. A realidade agora é outra. Nós não sabemos, quero muito, né, que essa questão da pandemia se acabe o quanto antes, possamos voltar à vida normal o quanto antes. Mas os casos aí aumentando, ninguém sabe como é que vai ser. Vai que o exame da ordem dá uma outra travada de novo. E aí, quanto tempo mais você vai esperar para fazer um novo exame? Quantas pessoas não concluíram, se tornaram bacharéis, bacharelas em direito e não puderam sequer fazer o exame da ordem? Então, se preparem. Dê toda a sua energia agora para esse 32º. Não espere o 33º, 34º. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Tem data prevista. Esperamos que o cronograma seja seguido. Mas você só baixa de uma prova. E é essa. O seu momento é esse. O seu momento é o agora. Então dê tudo de si agora. Tá bom? Não deixe para depois. Ok? Vamos lá. Diante do edital que foi publicado agora para o 32º exame da ordem, o que é que eu aconselho a vocês? Primeira coisa, se você vai participar de um jogo, a primeira coisa que você tem que saber sobre ele é o quê? As regras dele. Então, se você vai participar do exame da ordem, a primeira coisa que você precisa saber é o quê? As regras dele. Então, você precisa ler todo o edital. Todo o edital, Eric? Sim, todo o edital. Exceto naquelas partes que você sabe que não vai lhe atingir. Né? Por exemplo, questão de lactantes, questão de pessoas com deficiência. Se não for o seu caso, realmente pula esse tópico edital. Mas fora isso, leiam todo. É muito importante você saber das regras do exame que você irá prestar, certo? Mais na frente eu vou falar de um tópico aí, do que não se deve levar para a prova, né? Eu já vi gente ser eliminado por bobagem, tá? De coisa que poderia ter sido evitada se tivesse procedido com a leitura do edital. Assim como preciso saber o que é que vai cair na prova
quais as matérias, quais os assuntos, né? Então, a leitura de todo o edital é importante. A preparação começa por ele, certo? Muitos de vocês estão aqui no 10º período da Faculdade de Direito e vem aquele dilema. Eu consigo estudar para a faculdade, para a OAB, para fazer concurso público? Gente, vejam só. Cada um tem um foco diferente. Faculdade é um foco, OAB é outro foco, concurso público é outro foco. Consequentemente, a forma de estudar de cada um é diferente. Eu não posso tratar do estudo de forma igual para as 3 situações, né? Então, isso vai exigir o quê? Muita disciplina de você. Principalmente você que está agora no 10º período. Quem está no 9º período ainda tem uma folga, né? Ainda vai ter um período à frente, vai ter o TCC para se preocupar um pouquinho mais na frente, mas você que está no 10º não, é agora. E agora? Vejam só, você vai ter que se dedicar à faculdade em um momento do tempo, sim, com certeza é preciso, porque não adianta você passar na OAB se você não conseguir concluir grau. Mas o estudo que você vai ter para a faculdade, muito possivelmente, não vai ser igual daquele que você vai ter para a OAB. O estudo para a OAB vai ser um pouco diferente. Você vai ter que se apegar mais a um outro estilo de estudo, ler mais a letra da lei, fazer questões, enfim, analisar a banca como um todo. E concurso público, meu amigo, minha amiga, a depender do cargo que você for fazer, a leitura da letra da lei seria o suficiente. Boa parte de concursos aí para cargos de técnicos, de analistas de tribunais, né? Até mesmo primeira fase de concurso de magistratura, Ministério Público, pode até ter um estudo similar com o da OAB. Mas à medida que esses concursos avançam de fase, o aprofundamento é muito maior, né? Até mesmo o estudo para a magistratura e para o Ministério Público, chega um determinado momento que eles fazem isso. Eles iniciam junto, mas depois se afastam, porque tem focos diferentes. A mesma coisa entre a faculdade e a OAB, né? Você pode começar junto, mas os focos lá na frente vão se distanciar. Na faculdade, vocês têm vários professores. Cada professor tem um método de avaliação. Na OAB, é outra espécie de avaliação. Então, cada caso é uma situação diferente, é uma forma diferente de estudo. Não vá pensando que apenas com o simples estudo da faculdade você vai conseguir ter o sucesso no OAB. Claro que pode ter, claro que pode ter. Mas um foco maior na prova da ordem, no tipo de prova, é essencial. Vai te ajudar a, com certeza, a cravar a sua aprovação. Outra pergunta que eu trouxe aqui para vocês. Eric, é possível conciliar a prova da OAB fazendo o TCC? Vejam bem, o que eu vou dizer aqui não é para seguir a ferro e fogo, mas uma dica que pode te auxiliar. Vejam só, como é que vocês poderiam conciliar esse TCC com a OAB? A OAB, primeira fase, é um estudo bastante amplo, né? Envolve várias disciplinas. Mas a segunda fase, ela é restrita em uma área. Então, se, por exemplo, você escolheu fazer a segunda fase da sua prova da OAB em direito penal, por que não elaborar teu TCC na parte de direito penal? Porque à medida que você vai estudando para elaborar teu TCC, você vai começar a rever, a aprofundar conceitos, discussões doutrinárias, vai analisar jurisprudência e que isso poderá te influenciar, poderá te ajudar bastante na tua segunda fase. Né? É regra fazer isso? Não. Eu quero fazer meu TCC em direito civil, minha prova da OAB vai ser em direito constitucional, tem algum problema? Não. Agora, venhamos e convenhamos. Você vai ter um esforço maior para elaborar teu TCC, estudar para elaborar teu TCC e estudar para fazer tua prova da OAB.
Não quero dizer com isso também que se eu escolhi penal na segunda fase, estou fazendo TCC em penal, acabou, você não precisa mais estudar para a segunda fase, não é isso. Mas te dá uma ajuda, te dá uma luz. Porque o que você for escrever ali em direito penal pode ser um tema da peça, pode ser alguma coisa das perguntas que venham por ali, ou te auxiliem, né, de forma indireta a chegar à resposta da sua peça profissional, das suas questões dissertativas. Né? Então, um conselho que eu dou. Você está no 10º período, vai fazer TCC, vai fazer a prova da OAB. Pense direitinho. Se não seria bom você escolher aí o tema do teu TCC de acordo com a sua área de segunda fase da OAB, pode te ajudar, né, a ter um estudo mais voltado, né, sua cabeça vai ficar mais voltada para aquela área em específico, né, e isso aí vai te trazer boas memórias na hora da prova, ok? Como direcionar os estudos de uma forma mais eficaz, ou seja, como a gente se preparar para a OAB de uma forma mais certeira, de eu conseguir fazer só uma prova e ser aprovado. Como eu consigo fazer isso? Há algum milagre, há alguma mágica para isso? Não. Acredito que boa parte de vocês já conhecem das dicas que eu vou falar aqui. Mas o que precisa é o quê? É executá-las. Executá-las da forma correta. A primeira coisa que eu trago aqui para vocês, primeira orientação é: conheça o perfil da banca. A FGV está indo para o seu 32º exame da ordem. Então, vejam, conhecer as provas anteriores é de fundamental importância para você se preparar. Ah, eu vou estudar, fazer resolução de questões, eu resolvo questões da Fundação Carlos Chagas, do SESC Sebrasp, VUNESP, outras bancas de concurso público. Tem algum problema? Vejam, problema não tem. Mas eu entendo que essas bancas têm outros focos, têm outras formas de abordagem. A depender do tipo de concurso, a temática pode ser a mesma, mas o tipo de abordagem, o tipo da análise da questão é diferente. Certo? Então, o que é que acontece? Pegue provas da FGV e, mais precisamente, provas da OAB. Posso fazer provas da FGV de outros concursos que ela elabora? Pode. Mas eu concentraria mais os estudos na prova da OAB. Porque ali sim, eu vou conhecer como é o perfil da banca, como é que ela gosta de cobrar aquele assunto. Por exemplo, lá na parte de controle de constitucionalidade, vem lá o caso concreto, né? E costuma cobrar o quê? Lei seca? Jurisprudência? Doutrina? Não sei. Como é que eu vou saber? Resolvendo as questões. E aí, pessoal, vocês vão começar a ter a maturidade, vão começar a ter a perspicácia de que, olha, neste tema se costuma cobrar mais lei seca. Então, na hora de estudar, eu vou estudar o quê? Vou abrir um livro para ler? Não. Se a leitura da lei já me resolve, eu vou ler a lei. Ah, não, nesse tópico aqui, a banca costuma cobrar mais a parte de jurisprudência. Eita, quando fala lá, por exemplo, da questão de greve de servidor público, se fala mais da jurisprudência do STF. Eu vou ler a doutrina para isso? Não. Vou me aprofundar o quê? Na jurisprudência. E doutrina, Eric, que a gente não usa? Pode usar. Em que momento eu aconselharia você a usar a doutrina? Na hora que você está lendo a lei, na hora que você está lendo a jurisprudência, aparecer um termo, você não sabe qual é o conceito, não sabe qual é a aplicação dele, recorre ali para a doutrina. Agora, pessoal, tem tema que realmente é doutrina pura, não tem o que fazer. Vai ter que ler o quê? Vai ter que ler o livro. Né? Constitucionalismo. Vou ler por letra de lei? Não tem como.
Jurisprudência é doutrina. Agora, será que o constitucionalismo cobrado no exame da ordem pela FGV é um assunto de alta incidência? Desses últimos 5 anos, cobraram uma questão. Ou será que eu demandaria tanto esforço para abrir um livro para ler apenas esse tópico, de que nos últimos 5 anos só caiu uma questão? Uma coisa que deve se avaliar. Ah, caiu, beleza, pode voltar a ser cobrado? Pode. Mas eu pego a prova de constitucional, por exemplo, e vejo que sempre tem questão envolvendo competência. Eu vou demandar mais esforço para ler o quê? Competência. Né? Então, vocês vão começar a estruturar o estudo de vocês com base nessa percepção. E quem é que vai fazer isso? Você mesmo. Como? Realizando as provas anteriores, as questões das provas anteriores. E o que é que eu aconselho? Baixa, se não conseguir baixar todas, né, mas baixa pelo menos as provas. Se não conseguir dos últimos 5 anos, baixa aí dos últimos 3, pelo menos, que você tenha uma ideia de como é que está a tendência do examinador a cobrar aquela questão. E cá para nós, o nível tem aumentado. O não está... Aí a OAB passou um tempo, né? A FGV passou um tempo, fazia umas provas difíceis, daqui a pouco vem uma outra mais fácil ali para maneirar. Agora o que a gente tem observado aumentou o nível e está mantendo. Ela não está querendo dar aquela aliviada, não. E a minha percepção é que neste 32º é que ela não vai aliviar mesmo. Por quê? Quanta gente ficou sem fazer a prova do exame da ordem no ano de 2020? Se a prova for fácil, vai passar gente de rodo. E vocês sabem que a peneira é grande, né? O índice de aprovação ali é mais ou menos em torno de 80%, 90%. A demanda está represada. Então, vocês acham que eles vão folgar isso aí? Bom, eu acredito que não. Então, para fazer uma boa prova, para estar bem preparado, eu preciso conhecer bem a minha banca. Eu preciso saber bem como é que ela cobra cada assunto. Ah, no direito administrativo, lá, agentes públicos, se eu conseguir ler a Lei 8.112, eu consigo resolver a prova, beleza. Mas será que quando você chegar lá na parte, por exemplo, de organização administrativa, será que você vai conseguir resolver tudo pela letra da lei? Será que não seria bom incluir ali coisas de jurisprudência? Mas como é que eu vou saber? Resolvendo questões. Tá? Então, primeira coisa, baixe essas provas dos últimos anos, dá uma analisada geral. Não precisa você resolver minuciosamente cada questão. Baixa, leia o enunciado. Leia o enunciado, que possivelmente você vai ter a percepção. Eita, esse aqui eu encontro jurisprudência, esse aqui eu encontro letra de lei. Esse assunto é mais cobrado, portanto, lendo a lei. Então, quando eu fizer meu cronograma de estudo, nesse assunto eu vou colocar para ler a letra da lei. Eita, naquele outro assunto, cobrado mais jurisprudência. Quando eu fizer meu cronograma de estudo, vou colocar para ler a jurisprudência. Então é assim, pessoal, vocês conseguem ter um estudo mais eficaz, mais eficiente, tá? Mais produtivo, efetivamente, e que vai te levar ao resultado. Bom? Quais as novidades legislativas poderão ser cobradas nesse 32º exame da ordem? Veja, lendo o edital, como eu aconselhei, a gente vê que só poderão ser cobradas as leis que foram publicadas até a publicação do edital, desse 32º exame da ordem. Então, eu tenho que ver a data em que foi publicado o edital e até aqui, as leis já publicadas poderão ser cobradas. Daqui para frente, não podem. Ah, Eric, mas, por exemplo, o Código Civil foi lá de 2002. Agora, em janeiro de 2021, por exemplo, veio uma lei modificando um artigo do Código Civil. Vai poder ser cobrado, já que o Código Civil já tinha sido publicado? Não.
Porque ele, para ser modificado, teve que ter uma nova lei. Então, é considerada lei nova. Então, as leis que foram publicadas após a publicação deste edital não poderão ser cobradas. Mas, Eric, o que é que eu posso estudar, então, de legislação que você acha que vai cair na prova? Coisa nova que vai cair na prova. Alguns exemplos aí para vocês. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O RJET, Regime Jurídico Especial Transitório, que regulamentou, né, nesse período de pandemia, alguns institutos do direito privado. O pacote anticrime é certeza que vai cair na prova. É certeza que vai cair. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, né, também aí, nesse período, surgiu esse período da pandemia, acredito que tem tudo para ser cobrado na prova. Tá? Assim como a Lei da Liberdade Econômica, Lei de Abuso de Autoridade. Foram leis, né, que foram editadas e publicadas no final de 2019 até agora 2020, que muito possivelmente vai vir na sua prova. Se não na primeira fase, com certeza vai vir algo delas na segunda fase. Tá bom? Então, tenho que ler toda a lei? Não sei. A OAB ainda não cobrou. Mas será que vai cobrar? Muito possivelmente. Ela é obrigada a cobrar? Não. Ela não é obrigada a cobrar. Mas pode cobrar. E aí, se cobrar, você vai dizer, eita, deixei para lá, acreditei que não ia cair. Eu acho que não deve ser esse o pensamento. Né? Então, tentem encaixar aí no estudo de vocês, nas disciplinas que forem ver, a leitura dessas legislações, certo? Se estiver estudando aí a parte do direito privado, tenta ler aí os tópicos da lei do RJET. Se não, lê a lei todinha mesmo, a lei do RJET é pequenininha, gente. Coisa aí de, acho que em torno de 14 artigos, 15 artigos. Agora o pacote anticrime, basicamente, uma reforma aí do CPP, mudou várias coisas. Você pegar para ler o pacote anticrime todinho, vai te demandar muito tempo. É preciso, claro, você está atualizado para fazer a prova, né? Mas aí você fazendo as outras questões, você vai ter o feeling, né? Vai ter aquelas sentimentos, oh, poxa, aqui eu acho que o examinador de fato pode cobrar, aqui eu acho que ele não vai cobrar essa parte da lei. Enfim, a gente consegue ter essa percepção realmente fazendo as questões, tá? Então, estão aí alguns exemplos de leis novas que muito possivelmente estarão na prova de vocês nesse 32º exame. Então, leiam. Leiam. Minha recomendação é leiam. Ah, é muita coisa. Olha, hoje ainda é dia 15. Estou gravando esse vídeo no dia 15 de janeiro. A prova de vocês é dia 7 de março. Tem aí 50 e poucos dias até a realização da prova. Você vai ter que se organizar para poder ler essas leis, principalmente dentro do contexto das disciplinas que você estará estudando. Ok? Aqui. Como direcionar os estudos de uma forma mais eficaz? Né? Quais matérias têm mais questões? Eu trouxe aqui para vocês esse quadro, essa tabelinha aqui, extraída do blog Exame de Ordem, lá do professor Maurício, né? Não o conheço pessoalmente, conheço apenas assim de internet, né, do trabalho que ele faz. Eu fiz o exame da ordem no ano de 2010 e ele já tinha esse blog, né? Então eu sei que é uma pessoa que conhece a fundo o exame da OAB. Então, sei que é um material confiável, né? Por isso estou reproduzindo aqui esta tabela, citando, né, de onde eu tirei, dando os méritos, total méritos ao professor Maurício, né, pela elaboração dessa planilha. E aqui vocês têm mais ou menos o raio-x da prova de vocês. Eu li o edital, de fato, não consegui identificar, né, essa divisão de quantidade de questões por matérias. Mas o professor Maurício, né, da experiência que ele tem, com base nos últimos exames, ele elaborou
essa tabela, mais ou menos a quantidade de questões que tem por disciplina. E isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui serve para saber onde você vai concentrar o estudo de vocês. Por exemplo, a disciplina de ética profissional. Normalmente se cobra 8 questões. É 10% da prova. Se você acertando as 8 de ética, fechando, gabaritando ética, vai te sobrar apenas 32 questões. Olha quantas matérias você terá aí para acertar as 32 restantes. Lembrem-se, basta acertar 40. O aluno, a aluna que acerta as 40 questões, vai para a segunda fase, assim como aquele ou aquela que acertou as 80. Agora, acertar boas questões, mais questões do que as 40, é bom? Pô, maravilhoso, né? Massageia o ego, né? A pessoa vai mais confiante para a segunda fase, diz, eu estou no caminho certo, mas que acertou 40. Vai ficar triste por causa disso? Não, cara, fique feliz, você conseguiu. Olha para trás e vê quantos não conseguiram. Mas basta 40. Basta 40. Ah, professor, mas esses 40 são muito difíceis. Eu sei. Mas faça um estudo da maneira correta, da maneira direcionada, de forma eficaz, que você vai chegar lá, sem sombra de dúvidas. Você tem potencial para isso. Acredite em você. Você consegue. Certo? Então, está aqui essa tabela que, por exemplo, direito constitucional, direito civil, processual civil, cada um aí tem mais ou menos as 7 questões na prova. Né? O que representa aí 8,75% das provas, do percentual de questões da prova. E aí vocês vão ver, olha, onde é que eu vou direcionar mais o meu estudo? Ou naquelas disciplinas que tem mais número de questões. Ah, mas eu não gosto. Cara, olha para mim. Não me vem com essa desculpa. Ah, eu não gosto, eu não vou conseguir. Mentaliza isso. Teu cérebro compra a ideia e tu trava na hora de estudar. Você vai fazer o seguinte a partir de agora. Pô, é direito civil. Eu preciso de 7 questões de direito civil. Pô, gostando ou não gostando, não me interessa. Eu vou estudar direito civil a fundo, aquilo que mais cai, porque eu preciso dele para passar. Quando eu me tornar advogado, eu me viro para o direito civil e digo, dane-se para ele, não quero mais saber de você, nunca mais na vida. Mas para você obter a sua carteira da OAB, você precisa dele, do direito civil, gostando ou não. Então, a partir de hoje, pega aquela disciplina que tu não gosta, sei lá, penal. Eu, particularmente, não gosto muito da parte do direito penal, mas eu precisei dele, passar na OAB. E tinha para mim, cara, não gosto de você, mas eu preciso de você para chegar ao meu objetivo. Então, vou me aliar a você. Você vai me ajudar. Então, comecei a estudar efetivamente direito penal. Tive mais dificuldade? Tive. E aí, o que é que acontecia? No momento de estudar direito penal, era o momento que eu destinava o maior tempo na hora do estudo. Gostava muito de direito de trabalho, processo de trabalho. O que é que eu fazia? Diminuía o tempo de estudo deles, porque era uma disciplina que eu tinha mais facilidade. Quando eu lia algo, assimilava mais fácil na minha cabeça. E aí o que é que acontece? Se é uma coisa que eu leio e já entendo rapidamente, eu tenho fácil absorção do conteúdo, eu vou demandar menos tempo para ela. Agora, aquele que é mais difícil, que eu tenho mais dificuldade, opa, estende um pouco mais do teu tempo para ele. Lê com calma, compreende os institutos que você vai depender dele para chegar na tua aprovação, certo? E aí tem um segundo bloco de disciplinas, né, como direito penal, processo penal, direito do trabalho, direito administrativo, cada um aí mais ou menos com mais 6 questões. Depois vem empresarial, tributário, processo de trabalho, cada um com mais 5 questões. Vejam que esses 3 blocos, por si só, já te dá
gama de questões de torno aí, deixa eu ver, ó, 8, 7, 15, 22, 29, 29, aqui 35, 41, 47, 53, é isso mesmo? 53, 58, 63, 68 questões. Esses 3 primeiros blocos aqui te dão 68 questões. Eu só preciso de quanto? Diz para mim. 40. Então, estando bem preparados para elas, o resto, meu amigo, minha amiga, fica tranquilo. Ah, eu gosto muito de direito do consumidor. Eu vou colocar 2 horas para estudar direito do consumidor. Como é a história, meu amigo? 2 horas para direito do consumidor? Uma coisa que tu gosta. Uma coisa tem 2 questões na prova. Representa 2,5% da quantidade de questões. Tu vai destinar esse tempo todo para direito do consumidor? Não faz sentido. Né? Então, a tua preparação, teu planejamento de estudo, tem que levar em conta isso. A quantidade de questões daquela disciplina. Se é uma disciplina que você tem mais facilidade para compreender o assunto, se é uma disciplina que você tem mais dificuldade para entender, tudo isso vai variar de tempo de estudo para cada um. Certo? Mas, volto a dizer, são apenas 40 questões. Nesses 3 blocos, aí te dão 68 questões da questão de sobra. Você pode ter até o privilégio de dizer o seguinte: ah, não gosto de direito empresarial, não vou estudar. Beleza, agora se garanta nas demais. Né? Tenha certeza que você vai fechar ali as demais. E falando em fechar, pessoal, ética, você tem que fechar. Ah, professor, isso é pesado demais. Ter que fechar a ética, tem que fechar a ética. Fechando a prova de ética, como eu falei, vão sobrar 32 questões. Olha a quantidade de matérias que tem aí, quantidade de questões ainda para resolver. Fechando na ética, te dá essa tranquilidade para as demais questões, para a demais quantidade de acertos na prova. E ética, pessoal, não tem mistério. É letra de lei. Pegar o Estatuto da OAB, o Código de Ética e ler. Ler quando? Vou falar já já, né? Como é que eu vou estudar? Por dia, por semana, mais adiante. Deixa a ética principalmente para as 2 últimas semanas. Porque ética, leitura de lei, lendo mais recentemente da prova, fica mais fácil. Fica guardado mais fácil na tua memória. Se tu começa a ler ética hoje, da ética hoje, letra da lei, e não fizer a devida revisão rotineira, na hora da prova você vai esquecer. Então, se é uma coisa que eu preciso fechar, lendo a letra da lei eu consigo resolver, deixa para ler no finalzinho, nas 2 últimas semanas. Certo? Vamos lá. Fazer ou não fazer curso preparatório? Eita, tema polêmico, porém interessante. Vejam bem, se você é aquela pessoa que está totalmente perdida, não sabe para onde ir, por onde começar, por onde vai o meio, por onde vai terminar, faça. Agora, cuidado, né? Tem cursinho aí que dá não sei quantas horas de aula, não sei quantas mil folhas de material em PDF. Aí você tem aquela sensação, né? Ah, eu tenho, eu comprei, consegui. E aí faz aquele planejamento inexequível, que você não vai conseguir ler todas as páginas de PDF, você não vai conseguir ver todas as aulas, depois vai bater o quê? Aquela sensação de frustração, né? Então, se for fazer um curso preparatório de todas as matérias, primeiro pesquise, veja aquele que você se identificaria mais. Mas aconselho fazer esse tipo de curso geral se você está totalmente perdido. Mas se você já tem um norte, você já tem uma boa base numa disciplina, já tem um bom caderno de estudo, eu deixaria para fazer cursos pontuais. Do tipo,
Volto a dizer, direito do trabalho, direito do processo de trabalho, eu tenho uma facilidade maior. Então, tinha meu caderno, eu tinha as minhas anotações, tudo direitinho, conseguia ler a lei, já compreendia facilmente. Uma dúvida ou outra de um termo, eu lendo a doutrina já conseguia sanar a minha dúvida. Agora, penal, eu tinha minha dificuldade. Aí, neste caso, aconselho o quê? Se tua dificuldade é específica em uma disciplina, pega um isolado, que garante que é muito mais eficaz do que você comprar, né, um curso completo. Aquele curso completo vai te dar aquela saciedade, mas que você vai ter a certeza que você não vai conseguir ver tudo. Uma isolada não, uma coisa mais direcionada, mais focada. E aí, o que é que acontece? Teu estudo, ele vai ser mais eficiente. Você vai socorrer daquelas aulas para, de fato, muitas vezes entender, conseguir desvendar aquele nó que está na sua cabeça, mas para aquele assunto específico. E sem contar que a tua despesa vai ser bem menor do que ter que comprar um curso completão. Você vai ser bem pontual, você vai ser cirúrgico naquilo que você tem dificuldade, comprar aula daquela disciplina. Certo? Então, fazer ou não fazer? Depende de cada caso. Eu faria para essas situações pontuais. Ok? Quanto tempo de estudo por dia? Caramba, e agora? Quanto tempo o senhor estuda? Normalmente pergunta, quanto tempo tu estuda? Quanto tempo você estuda? Não sei o quê. Ah, estudo 5 horas, estudo 6 horas. Cara, vamos lá. O estudo, ele é mais qualidade do que quantidade. Pode ser que uma pessoa que estude 1 hora e meia tenha um estudo bem melhor do que aquela pessoa que disse que está estudando 5 horas por dia. Porque muitas vezes o cara está 5 horas, dá uma pausa, né? Vou aqui pegar o celular. 5 minutinhos. Passa meia hora e a pessoa ainda está lá. Aí tu estava estudando, estava computando as 5 horas. Ou, tá nas 5 horas, o celular vibrou, bate o olho. O celular vibrou, bate o olho. Ah, levanta, vai ao banheiro. Ah, levanta, vai pegar água. Ah, levanta, vai fazer um lanche. Gente, não são 5 horas líquidas. 5 horas brutas isso. E muitas vezes a qualidade é muito baixa. A gente sabe, né, que o poder de concentração, muitas vezes, chega ali até 2 horas, 2 horas e meia no máximo, que o camarada consegue dar aquela carga, efetivamente. Você viu que chegou ali naquele máximo? Para. Dá uma pausa efetiva em algum tempo considerável e depois volta. Ah, eu consigo estudar de manhã e consigo à noite, porque à tarde estou na faculdade. Beleza. Bota 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Vão ser 4 horas. E garanto, 2 horas você vai estar, muito possivelmente, bem concentrado nessas 2 horas. Então vão ser 4 horas de estudos de qualidade. Né? Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa. Cada um tem uma realidade, cada um tem o seu cotidiano, né? Então você vai ter que fazer o quê? Uma planilha de estudos para identificar quais momentos realmente você vai conseguir se dedicar. O que sobrar de tempo eu estudo. Não. Não, senhor, não, senhora. Você vai ter que encaixar o estudo. O estudo é obrigação. Não está pensando que quando der o estudo, com esse pensamento você vai passar. Não vai, não. O estudo é obrigação. Então você, obrigatoriamente, todo dia vai ter que estudar alguma coisa. A depender da tua rotina, você pode se dar o luxo de um dia na semana de um descanso. Mas eu, particularmente, não buscaria até agora. São 4 meses, gente. Isso agora menos de 4 meses, né? 3 meses e 20 e poucos dias. Dia 15 de janeiro. A segunda fase da OAB, dia 2 de maio. 3 meses e pouco. Pô, o que é que são 3 meses? Batalha, se esforça agora, como eu falei. Porque se não der certo agora, vai vir o 33º, sim, mas quando é que vai ser o 33º? Está lá no cronograma, mas será que vai conseguir cumprir o cronograma diante desse
caos público da saúde? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Então, faça planejamento e inclua estudo diário na sua rotina. Claro que também inclua pausas. Pausas são necessárias. Com as pausas, você consegue dar uma relaxada para quando voltar novamente para o estudo, estar revigorado e conseguir compreender melhor os assuntos estudados, certo? Então, durante a semana, devo estudar quantos dias? Domingo a domingo. Domingo a domingo. Você pode colocar de domingo a domingo, mas até o domingo de manhã, tira o domingo tarde e noite e vai descansar. Ou, a depender do ritmo de estudo que você teve nos outros dias, de segunda a sábado, tira o domingo todo. Tá? Mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, não sei cada particularidade de cada um. Ah, professor, eu trabalho de manhã, de tarde, tenho faculdade de noite. Tira o teu horário de almoço, vai estudar. Vai ser comendo, resolvendo ali uma questão, lendo a lei. Ah, eu vou de ônibus, vai lendo no ônibus. Ah, eu vou no carro. Baixa o áudio da legislação e vai escutando, não perde tempo. Se você está trabalhando ali de segunda a sexta, você tem que dar esse gás. E chegar final de semana, meu amigo, não tem o que fazer. Você vai ter que compensar esses horários de estudo. E aí, sábado e domingo, estudar. Esquece descanso. Tu tira o descanso depois, quando passar na prova da OAB. Mas até lá, até o dia 2 de maio, vai ser puxado. Vai ser puxado. Lembrando, né? Para quem tem faculdade ainda, tem TCC, vai ser um repuxo triplicado. Mas vocês aguentam. Não conheci ninguém que morreu porque estava fazendo faculdade, TCC, estando para a OAB ao mesmo tempo. Muito pelo contrário. Conheço histórias de sucesso. Muitas pessoas que conseguiram. Se elas conseguiram, por que você não consegue? Se planeje, se organize, que dá tempo para tudo. Ah, meu dia deveria ter 36 horas e mesmo assim não dá tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Basta utilizar as horas de forma organizada. Certo? Então, veja. Quanto tempo de estudo por dia? Né? Vai depender de cada caso, mas aconselho estudar aí pelo menos de 1h30, 2 horas por dia. Tá? Durante o final de semana, como eu expliquei, vai depender da sua rotina semanal. Depende da situação. Conseguiu estudar bem durante toda a semana, inclusive no sábado, deixa o domingo de folga. Ah, trabalho a semana toda, tenho faculdade, vai ter que dar o gás no final de semana. Certo? Vilões do estudo. Maior vilão que esse, não há. Celular. Né? Celular, rede social, é o maior vilão. É o seu maior concorrente no momento. Você vai ter que se segurar. Você vai ter que se prender. Segurar a sua mão, colocar aqui, né, nem que seja uma camisa de força, para não pegar o celular. Certo? Esquece ele. Tem celulares aqui, né, que tem modo foco, modo não sei o que ele fica desabilitado. E você pode programar, por exemplo, para questões de emergência, alguém entrar em contato com você. No meu caso aqui, né, quando eu quero realmente me concentrar para tudo, eu desativo o celular, ele fica aqui como se fosse modo de emergência. Salvei os contatos de emergência, meus pais, minha esposa, se for algo realmente urgente, se eles me ligarem, o celular vai funcionar. Mas para toda e qualquer outra situação, o celular estará inativado. Então, quando eu quero estudar efetivamente, chego para minha esposa e digo, olha, se for alguma urgência, alguma coisa, liga. Ela já sabe. O telefone está programado para isso. Então, aconselho, faça isso com um de vocês. Né? Programe, porque se você for induzido a tentar mexer, você vai ver, opa, tá lá, tá bloqueado, não posso mexer, não vou mexer e acabou. Você volta para o estudo e considera novamente. Ah, vou excluir rede social, não sei o quê. Não, precisa não. Agora você precisa de quê? Ter disciplina. Ah, eu vou fazer uma pausa de 20 minutos. 20 minutos é 20 minutos.
Nesse momento de pausa, eu não quero saber nada. Eu vou ver rede social, ver as vidas dos outros, ver a vida dos famosos, o que está acontecendo no mundo, beleza. É o momento que você vai utilizar o seu celular para ver rede social. Acabou-se. Agora, para isso, tem que ter disciplina. Sem disciplina, não se chega a lugar algum. Certo? Faça um planejamento. Olha como está escrito em letra maiúscula. Execuível. Professor, comprei um planner, mas só vou começar quando ele chegar. Cara, o estudo é para ontem. O estudo é para ontem. Ah, porque fica bonitinho lá. Meu amigo, esqueça a beleza. Planilha boa é aquela planilha altamente ou totalmente executável. É aquela que eu consigo executar efetivamente ela do início ao fim. Eu posso pegar uma folha de ofício, uma folha de papel pautado e fazer meu planejamento. Eu não preciso de planner. Basta dizer, aqui de tal hora eu vou estudar isso e esse assunto vai ser letra da lei. Aqui de tal hora eu vou estudar tal disciplina e esse assunto aqui vai ser voltado para exercício de resolução de questões. Então, basta isso. Pode fazer até uma planilha no Excel, no teu computador, imprime, se quiser ficar uma coisa mais bonitinha, que acha a sua letra feia. E que por falar em letra feia, se a sua letra é feia, faça um curso de caligrafia ou ajeite sua letra. Porque quando chegar na segunda fase, se sua letra for feia, for ilegível, está lá escrito no edital. Você poderá tomar nota 0. O examinador, imagine vocês, tem milhares de provas para corrigir. Vocês acham que ele vai ter trabalho para estar tentando decifrar o garrancho que você escreve? Não vai. Não vai. Simplesmente não entendi, corta. Corta. Se for o caso, é 0. Certo? Então, faça o planejamento. Seja executável. Certo? Dentro dos seus limites, dentro da sua realidade. Ah, eu copiei o do meu amigo. O seu amigo é uma realidade, a sua é outra. Cada um é cada um. Dentro desse seu planejamento, inclua sempre o quê? Resoluções de exercícios e revisões periódicas. Ah, eu estudei um assunto hoje. A prova vai ser dia 7 de março. Cá para nós. A quantidade de coisa que tu vai estudar, de matéria que tu vai estudar, você acha que sem fazer uma revisão vai conseguir se lembrar isso no dia 7 de março? Pode acontecer, mas é muito difícil. Se não tiver uma revisão de forma periódica. E como é que faz revisões, Eric, de forma periódicas? Vamos lá. Tenho aqui exemplos para vocês. O que é que eu fazia para poder revisar assunto? Eu comprava esses papeizinhos aqui, ó. Tem vários tamanhos. Veja que eu tenho 3 tamanhos. Ó. Pequenininho, um médio e um maior. O que é que eu fazia? Eu escrevia aqui, nesses papeizinhos, né, coisas que eu sabia que caía muito na prova. E que eu tinha dificuldade de realmente compreender. Ou precisaria ler mais vezes para que o assunto ficasse fixado. E aí é o que a gente chama de flashcards. Né? Faz aqui, ó, tabelinhas. Faz aqui fluxogramas. Isso aqui, ó, você, à medida que for começar a executar, né, vai perder tempo agora, mas vai ganhar tempo lá na frente. Por quê? Para revisar um assunto, basta eu ler isso aqui. Certo? De forma bem rápida, ali, o assunto. Isso aqui é um flashcard que eu tenho aqui sobre direito administrativo. A parte de terceiro setor. Aqui, ó, consórcio público. Questão de concessão, parceria público-privada. Tá aqui. 3 papéis desses. Conseguia revisar toda a matéria. Né? Então, faz revisão constantemente, de uma forma assim, mais simples, de formas em fluxogramas, que te ajuda na memorização do assunto. E aí, para fechar com chave de ouro, fixar o assunto, resolver questões. Né? Aí não tem nem o que se falar. É resolver questão, resolver questão,
e resolver a questão. Ah, eu tenho que estudar hoje e resolver a questão só no final de semana? Ah, eu tenho que estudar hoje e já faço a questão daquele assunto hoje mesmo? Ou deixo para fazer amanhã? Cada um vai te indicar uma forma de fazer. Faça daquele jeito que você acha que vai conseguir compreender, vai conseguir fixar melhor. Eu, normalmente, gosto de estudar, fazer os exercícios na sequência. Por quê? Porque ali eu estudei coisas que caem naquelas questões. Eu já percebo então as pegadinhas, as cascas de banana, e do que eu caiu na questão que eu não estudei, eu já complemento no meu flashcard. Opa, isso aqui já caiu, chama atenção, pode cair de novo. Então já coloco ali, não estava no meu material de estudo, mas aí eu vou e acrescento. Aí daqui a 2 ou 3 dias eu vou fazer. Porque já esqueci um bocado de coisa. Aí eu teria que ter o esforço de voltar para ler de novo, para começar a fazer exercício, para entender onde é que estava efetivamente a casca de banana. Né? Eu, particularmente, gostaria de fazer, gosto de fazer os exercícios na sequência. Tá? Dentro desse planejamento execuível, pessoal, simule situação real de prova. A prova tem duração de 5 horas para resolver 80 questões. Começará às 13 horas, terminará às 18 horas, horário de Brasília. O que é que você vai fazer? Pega um domingo, um sábado, na sua casa, imprima toda uma prova da OAB, todo um exame, por exemplo, o 31º, se tranque no seu quarto, peça para alguém da sua família lhe auxiliar no seguinte sentido: ó, a cada 1 hora, tu me diz que já passou 1 hora do tempo de prova. Quando chegar na última hora, tudo está faltando meia hora e está faltando 15 minutos. E depois diz que acabou. Não fica com o relógio. Simula situação de prova. Quando for sentar para fazer esse simulado, já leva a tua água, já coloca teu lanche, já se programa o tempo para ir ao banheiro, vai e volta rapidinho. Simula efetivamente. Veja quanto tempo você leva para passar 80 questões da prova para o gabarito. Por quê? Treino difícil, jogo fácil. Se você já treinou, simulou, como é que vai ser no dia? Com certeza, no dia tem tudo para dar certo. Daqui para lá, dá para vocês fazerem pelo menos 2 a 3 simulados desses. Tentem executar esse tipo de situação. Sei que muitas vezes não é fácil, mas tentem. Na pior das hipóteses, pelo menos uma vez. Façam isso. Tenham esse autoconhecimento. Uma coisa é eu fazer aquelas questões de forma isolada, depois escolher a questão, depois escolher a matéria. Né? Outra coisa é eu terá um dia para fazer toda a prova. Porque a situação é, acabei de estudar direito do trabalho, vou fazer só a questão de direito do trabalho. Eu fazendo o simulado, eu vou fazer o simulado de questões de todas as disciplinas que eu vou enfrentar no dia da prova. E aí vai ver realmente como é que está o meu nível de preparação. E serve também para ter um feedback no seguinte sentido: eita, aqui eu não estou bem, preciso melhorar mais nisso. Aqui eu estou bom. Já dá para ver só como revisão. Não precisa mais eu aprofundar. Dá para você também ter essa percepção de como é que você está na sua preparação para o exame da ordem. Ok? O que fazer na semana antes da prova? Vamos lá. Focar em quê? Lei seca, revisão, resolução de questões. Fazer o quê? Vejam só. Já ouvi, né, e já pratiquei todas essas situações. O que é que eu aconselharia? Apenas 2 dessas hipóteses. Letra da lei seca e revisão. Não resolveria questões na semana que antecede a prova. Por que, Eric, você não resolve questões na semana que antecede a prova? Veja só, gente. Você está ali, já ficando tenso, já ficando nervoso para aquele dia da prova. E a gente sabe, quando vai ficando nervoso, o cérebro vai começando a bloquear as informações. Aí você começa a fazer questão, começa a errar, começa a errar, começa a errar. O que é que vai acontecendo? Tua autoestima começa a cair, começa a cair,
começa a cair. E aquele sentimento de que vai dar errado começa a subir, começa a subir, começa a subir. E a sensação de que vai dar um branco na hora, eu não vou conseguir saber mais nada. Meu Deus, o que eu estudei até hoje foi tudo embora. Eu esqueci de tudo. Não faz isso na semana que antecede a tua prova. Isso vai influenciar no teu emocional na semana todo dia. Imagine como é que você vai estar no dia da prova. Então, eu sendo vocês, eu focaria na lei seca. Digamos, praticamente 80, 85% da prova, letra da lei seca. Senão você tem muita coisa para ler. Tem muita coisa para revisar. Foca nisso. O que você já fez de questão até agora, já está feito. Esquece isso na primeira semana, na última semana, perdão. Para não te trazer, né, essa angústia. Da mesma forma que pode trazer um ponto positivo, né? Ah, estou acertando muito, estou acertando muito, estou acertando muito. Ganhei autoconfiança, vou fazer as 80 questões, vou fechar as 80 questões. Beleza. Mas muito cuidado. Pode ter esse efeito reverso. Você começa a errar. E até coisas que você já sabia, por causa do nervosismo, do medo que vai dar. E aí, o efeito é péssimo. E o que fazer no dia da prova? Vamos lá. Primeiro, de um dia para o outro, né? Na véspera, no caso. Da véspera para o dia. Tenta dormir bem. Tenta dormir cedo, sossega. Vai relaxar, vai ver um filme. E deu o que foi para estudar, já estudou. Relaxa. Relaxa, esfria a cabeça. Aqui, ó, você está tranquilo, você está relaxado. Imagina você. Ah, eu vou correr uma maratona amanhã. Aí na véspera, eu vou para treinar, fazer meia maratona. No dia tu vai estar estafado, pô. Vai estar acabado, tem que ter o direito de repouso. Então descansa bem, dorme cedo, dorme sossegado. Se alimenta bem no dia da prova. Não vai inventar de comer um feijão, um pirão cozido, para de 1 hora da tarde fazer prova. Vai dar sono. Vai dar sono, você vai estar lá empachado, não vai conseguir se concentrar. O corpo, né, tem a tendência de se acomodar quando você está muito saciado. Não é que eu não estou dizendo para você se alimentar de forma pouca. Comer bem, de forma a trazer um balanceamento na sua refeição, né? E não vai comer coisa gordurosa, né? Que vai trazer algum mal-estar na hora da prova. Cuidado, muito cuidado com a tua alimentação na véspera e principalmente no dia da prova. Chega com antecedência, né? Aí quem lê o edital tem essa recomendação de chegar mais cedo, efetivamente, principalmente com essa questão das normas de segurança, de saúde pública, questão de distanciamento, essa questão de fazer coleta de material, enfim. Chega com antecedência, deixa para chegar em cima da hora. Cara que chega em cima da hora, lá faltando 5, 10 minutos, já chega naquele nervosismo. Meu Deus, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir chegar, vai dar errado. Já chega na prova com adrenalina mil, nervoso. É? Veja a documentação que você vai levar. Você já leva lá a tua identidade direitinho. Vai levar a cópia autenticada. As coisas, vê o edital, o que é que recomenda de documento que pode levar no dia. Qual o material que vai ser possível levar? Basicamente é o quê? Caneta azul, preta de cano transparente. Lápis, borracha, Rolex, marca-texto. Esquece isso. Não leva. Mas leia direitinho o edital que vai ter todas as recomendações. Assim como vai ter no edital como você, né, transportar a sua água, como transportar o seu alimento. Diz que não pode ter aí embalagens, né, que obstruam a visibilidade. Quais procedimentos de segurança, né, você deve observar no dia. Você vai poder levar seu próprio álcool, sua própria máscara, né? Como é que vai poder fazer a troca da máscara? Tudo isso lá no edital. Por isso da importância de você conhecer todo o seu edital. O que não portar durante a realização da prova, né? Materiais eletrônicos, passa longe. Óculos escuros, gorro, mulheres, né, ou homens que têm o cabelo longo tapando o nariz, não pode. Gente, veja a importância de ler o edital que eu tinha falado. Conheço um amigo que fez a prova da OAB. Ele tinha feito toda a prova. Ele sabia que quando entregasse a prova, ele não poderia mais ir ao sanitário. Então foi o que ele fez. Antes de entregar a prova, ele fez: fiscal, quero ir ao banheiro.
foi ao banheiro, já tinha feito toda a prova, gente. Já tinha passado o gabarito, estava tudo pronto. Foi ao banheiro. Quando foi ao banheiro, foi o que aconteceu. Estava com alarme do carro no bolso. Consequência, eliminado do concurso. Ah, pô, mas é um alarme do carro, não sei o quê. Tentou argumentar, não tem como eu receber fila por aqui e tal. Mas está no edital, não pode portar. Então leiam, pessoal. Não vão perder, não vão ser eliminados na prova da OAB por besteira. Então, essa parte aí do tópico lá, do como o candidato pode ser eliminado, tenha isso decorado em mente, do que é que você vai poder fazer, o que é que você vai poder fazer, para não ser eliminado do certame por besteira. Certo? Estudar alguma coisa antes de começar a prova? Não recomendo. Não recomendo. Por quê? O que é que acontece? Você vai estar ali sentado 5 horas. Vai ter 80 questões para ler. Muitas telas extensas. Se você já começa a ler antes, na hora que você for ler a prova, começar a fazer a prova, quando chegar lá, vai estar da prova para frente, você vai começar a estar cansado. Então, como eu falei, o que já deu para estudar, já deu. Agora não é mais o momento. No máximo do máximo, um flashcard ou outro. Apenas algo bem pontual. Tá? Mas não vai sentar, pelo amor de Deus, lá, levar o caderno todo para folhear, começar a estudar tudo de novo. Para com essa paranoia. Que se você realmente estudou bem, está tudo lá guardado. E vai começar a aparecer na hora que você for fazer a prova. Certo? Fica tranquilo. Confia que isso dá certo. Tá? Como realizar a prova? Vamos lá. Não siga necessariamente a sequência da prova. Vou fazer a prova da questão 1 a 80 na ordem. Não necessariamente siga essa ordem. O que é que eu aconselho? Vai para as questões da matéria da tua afinidade. Gosto muito de direito civil, então pega a questão de direito civil e começa por ela. Pelo menos as provas que eu vi, né, não vem destacando aqui começa direito civil, aqui começa direito administrativo, aqui começa constitucional. Não tem delimitando especificamente, não. Mas como é que eu sei que de tal questão a tal questão é aquela disciplina? Fazendo as provas anteriores. Então eu sei que, por exemplo, a partir da questão 28, 29, já começa direito administrativo. Então, é minha afinidade, vou lá e já começo a fazer direito administrativo. E por que começar por essas disciplinas? Porque pela disciplina que você tem afinidade, a probabilidade de você conseguir fazer a questão com tranquilidade é alta. E aí você conseguindo fazer a questão com tranquilidade, você vai ganhando autoconfiança. Ganha autoconfiança e vai dizer, pô, tá dando certo, pô, tá dando certo, eu conseguindo, tô me lembrando. É hoje o meu dia, eu vou conseguir. Isso começa a vir assim dentro de você, que vocês vão ver. Certo? Então, mas pela matéria de afinidade, deixa aquelas de menos afinidade para depois. Agora, por exemplo, eu tenho menos afinidade em direito penal. Beleza. Mas deixa para fazer direito penal, depois que você resolver aquelas que têm mais afinidades, mas também faz antes daquelas que são poucas questões. ECA, CDC, consumidor, que são disciplinas que têm duas questões. Né? Então, você lendo essas daqui, essas de duas em duas, né, vai te dando cansaço também. Quando chegar em direito penal, se você também estiver muito cansado de uma coisa que você não domina, vai dar errado. Vai dar errado. Então, aconselho o quê? Faz aquelas da tua afinidade e depois já passa imediato para aquelas que tu não tem afinidade, mas que tem um peso grande na tua prova. Tem uma quantidade grande de questões para resolver. Porque você está saindo de uma coisa de autoconfiante para uma coisa menos confiante, mas você ainda não cansou. Por quê? Porque você estava ali no gás, estava estimulado, porque está achando que está dando tudo certo. E realmente vai estar dando tudo certo. Eu acredito. Acredito em você também. E aquela coisa, né? Pô, eita, ficaram dois em branco. Meu amigo, se tua confiança lá em cima, vai estar lá em cima, tu vai conseguir acertar a questão certa. Vai conseguir chutar a questão certa. Pensa aí, fazer uma analogia com o jogo de futebol, né? Quando o time tá bem, pô, o cara chuta do meio de campo e consegue fazer o gol.
Que é improvável, né? Do meio de campo conseguiu fazer um gol, mas chutou, dá certo. É a mesma coisa aqui. Na prova da OAB, tu ganhou autoconfiança. Tá na dúvida? Pode acreditar, pode ter certeza. Aquele chute que tu vai dar, tu vai estar na dúvida ali daquelas duas, tu vai conseguir chutar certo. Certo? E aí, elimina, né? Você conseguindo fazer essas de maior afinidade, conseguindo fazer bem, vai eliminar aquela sensação do deu branco. Porque se eu começo na sequência, são disciplinas que logo no início, quando eu tenho afinidade, o que acontece? Vai dizer, meu Deus, que questão é essa? Tá muito difícil. Essa prova tá muito difícil. Eu não vou conseguir. Aí eu comecei a esquecer. Não estou sabendo mais de nada. E aí vem um nervosinho, bloqueia tudo e realmente vai vir um branco e fracasso total na prova. Né? Então, aconselho fazer, né, este roteiro. Vai para as disciplinas de maior afinidade primeiro. Na hora de resolver as provas, cuidado com os termos abrangentes, do tipo nenhuma, nenhum, todo, em qualquer hipótese, sempre, apenas, somente, nunca, jamais. Vocês vão lendo esses termos, já vai destacando, ó, circula, risca, sublinha, aprova. O caderno de prova você pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. O que não vai poder rasurar é teu gabarito. Mas o caderno de prova faz o que tu quiser. Risca lá, faz uma bola, faz um traço, enfim, já chama a tua atenção para aqueles termos. Muito possivelmente vai estar errado. Vai tornar assertivo errado. Tá? Porque normalmente no direito há exceções. E esses termos mais abrangentes acabam envolvendo tudo, inclusive as exceções, o que torna, boa parte das vezes, a assertiva errada. Ok? Cuidado com as questões em que se busca a alternativa incorreta. Muitas vezes a gente lê o enunciado, né? Mas está lá no final, assinala a alternativa incorreta. Mas você ali, na leitura mecânica, lê correta. Cuidado. Lê com calma o enunciado. Quando vê que é incorreta, ó, de novo, risca, faz um círculo, faz um traço, bota uma seta, enfim, faz alguma coisa que chama a tua atenção, que o que aquela questão está pedindo é assertiva incorreta. Tá? Eu fiquei em dúvida em duas assertivas. E agora? Já viu que perdeu muito tempo ali? Passa para a seguinte. Pode ser que resolvendo uma outra questão lá na frente, consegue clarear a tua ideia naquela outra lá de trás. Não vai fazendo e já passando para o gabarito, não. Tem calma um pouco. Faça o simulado que eu falei para você, que você vai ver quanto tempo precisa para passar o gabarito. E aí, você vai dizer, vai ter a noção de que, eita, eu vou precisar de tanto tempo, então eu tenho tanto tempo para fazer a prova, tanto tempo para rever aquelas questões na dúvida e tanto tempo para fazer o gabarito. Passar o gabarito, né? Melhor dizendo. Então, tudo isso é a base do treino. Não perca tempo em questões que você não faz ideia da resposta. Eu li a questão. Para mim, tá tudo certo, tá tudo errado. Pô, não faz ideia. Passa para outra, pô. É uma questão ali. Só precisa de 40. Tem mais 79 para tu acertar. Não vai perder tempo com ela, não. Passa para outra questão e por aí vai. Tá? Não perde tempo com coisa que você não sabe. Porque se não sabe, tu não sabe. Você não sabe, não vai conseguir fazer. Se acertar, tenha certeza, foi totalmente chute. Né? Então, se for para chutar, deixa para chutar a qualquer momento depois, mas não naquela hora que você está perdendo tanto tempo, podendo resolver outras questões que tem conhecimento e que vai ter condições de responder efetivamente. Certo? Sempre que possível, dê uma pausa. Tome uma água, coma alguma coisa, vá até sanitário, se alongue. Pausas também são necessárias. E quanto tempo de pausa? Não sei, cada um é cada um. Faça o simulado que você vai precisar. Você vai ter noção quanto tempo você vai conseguir fazer de pausa, de ir ao banheiro, de tomar uma água, de fazer um lanche, de se alongar. Mas faça. É importante, é necessário para dar uma oxigenação no cérebro e dar aí um novo gás para a continuidade da prova. Separei sempre um tempo, né, razoável para passar o gabarito. Não deixe para dizer, vou passar o gabarito aqui nos últimos 10 minutos. Vai passar na correria. E a probabilidade de começar a marcar errado é grande. Se tu marcou um errado, a sequência todinha vai vir errada depois. Tchau, exame da ordem. Então, separa um tempo para tu passar o teu gabarito de forma tranquila, sossegada, certo? Você vai poder
no momento da prova, portar o seu documento de identidade, mas você não pode portar régua. Então, ó, vai ali passando, fazendo o teu documento de identidade, a régua, questão por questão, para passar o gabarito. Tá passando aqui, tá questão 1, gabarito tal, questão 1, vou ter que pintar a bolinha tal, questão número 3, tem que pintar a bolinha número tal. Você fazendo isso, a probabilidade de você errar é muito pouca. Muito pouca. Mas, eita, tá faltando 10 minutos. Tem que passar o gabarito, você vai começar a pintar correndo para poder dar tempo. E não tendo esse controle, a probabilidade de errar é muito alta. Certo? Então, separe esse tempo para terminar a prova, né? Fazer as coisas sossegado. Bom, pessoal, eram essas as minhas considerações para vocês a respeito da preparação para a prova da OAB. Eu tenho certeza que todos vocês têm capacidade para fazer apenas um exame da ordem. Se você vai fazer esse 32º exame, se prepare bem, tá? Que só basta um. E lembre-se, no exame da ordem não tem concorrente. O concorrente é você mesmo e, na época dos estudos, o seu celular. Tá? Afaste esse concorrente de você. Esse aqui é pesado. Esse aqui é um concorrente pesado. Tá? Então, tenta afastar isso de vocês no momento dos estudos. Concentra, foco, determinação, que você consegue. Pessoas com muito mais dificuldade que você foi lá e conseguiu. Por que você não? Porque você é o coitadinho que não consegue. Não arrume desculpas para a sua não aprovação. Se esforce, tenha foco, determinação, que tudo é possível. E aí, eu quero estar do lado de cá, aplaudindo você, quando você receber essa carteira aqui. Vem para cá, vem ser meu colega, né, de profissão. Tá? Será um maior prazer poder atuar com você. Tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento, mais uma vez, às meninas organizadoras do evento, a você que se inscreveu, que confiou, né, em mim, né? E passo para vocês essas considerações de experiências próprias, de exames que já prestei, de professores que já ouvi. Então, diante da experiência que eu já tenho, né, tento passar para vocês essas considerações que espero que possam efetivamente lhe auxiliar e dar alguma luz, né, nessa sua preparação. Tá? Quero muito ver o resultado final do 32º exame da ordem e poder ver o nome de cada um de vocês e poder aplaudi-los. Certo? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Desejo sucesso, vai dar tudo certo. Acredite em você, que você consegue. E o que precisar de mim, estou por aqui. Pode contar. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.